Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós vamos voltar ao tema A Verdade e buscar entender alguns assuntos que estão relacionados à verdade, os quais nós usamos de uma forma enganosa. Precisamos estar atento ao que nós falamos para não cairmos no erro de utilizar a palavra de Deus com um pensamento contrário àquilo que ela própria está nos ensinando. Observe bem, nós temos Jesus, que é o autor da verdade, e nós temos Satanás, que é o autor da mentira. E como é que eu sei disso? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, Jesus disse assim, preste atenção. João 8, o verso 30 diz assim: dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele havia afirmado em João 14 que ele é a verdade. Se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente eu farei de vocês meus discípulos. E ele diz: e conhecereis a verdade que vem de Deus, a verdade que tira toda confusão da mente e do coração do ser humano e estabelece para ele uma conduta digna, aprovada por Deus. E ele disse mais, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? No verso 44, ele explica o porquê que eu preciso conhecer a verdade que ele trouxe para me libertar daquilo que é enganoso. Olhe bem, verso 44 ele diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você está observando? Jesus afirmou ser ele a verdade em João 14. Em João 8,32, ele disse aos que creram nele: se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, conhecereis a verdade. À medida que forem ouvindo-a e estudando-a, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de todo engano, de toda mentira, de toda fraudulência, de toda distorção da Escritura. Porque quem faz toda essa confusão, aí ele apontou em João 44, é Satanás. E ele estava falando com as pessoas que conheciam a Bíblia, não é com pessoas que não conheciam, porque elas estavam utilizando a Bíblia de uma forma errada. E para que eu e você entendamos, Jesus então buscou lá no Antigo Testamento. Ele buscou no livro de Levítico, capítulo 19, uma questão séria. Que o texto de Levítico, o Senhor está dizendo assim: vocês não devem jurar pelo meu nome. E no livro de Êxodo, capítulo 20, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No verso 7. E ele está dizendo essas palavras porque ele diz assim: eu sou o Senhor e eu sou santo. Quando vocês utilizam o meu nome para comprovarem uma inverdade, ou seja, uma mentira, fazendo um falso juramento, vocês sujam o meu nome e me traz desonra. E por esse motivo o Senhor proibiu toda a nação de Israel de fazer juramentos com o nome dele, e esses juramentos não podiam ser feitos de forma alguma quando houvesse qualquer dúvida, qualquer incerteza. Está observando? Então, observe bem, está ligado à mentira. E Jesus disse que só o conhecimento da verdade que liberta o ser humano. Então, nós vamos para o livro
de Mateus. No capítulo 5 de Mateus, verso 33 em diante, diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus está fazendo uso do livro de Levítico, que o juramento não pode ser falso, porque ele oculta uma mentira, e a mentira pertence a Satanás. Se alguém está dizendo que é um servo de Deus e faz uso de um juramento, e o juramento não é verdadeiro, mesmo usando o nome de Deus, está cometendo pecado e desonrando o Senhor. Aí o Senhor diz assim: eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o lugar onde vocês pisam, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Agora, querido, você vai entender. Então o Senhor Jesus estabelece uma nova norma. Os judeus haviam apegado ao texto de Levítico, estavam fazendo juros e juras e juras para ocultar a verdade e transmitir uma inverdade através do juramento. Isso tinha virado uma norma entre eles. E o Senhor Jesus está corrigindo: vocês vão parar com isso. O texto lá de Levítico já não tem validade. Que agora o que vai valer é esta palavra que eu vou lhes ensinar. Quero vocês todos fazendo uso dessa palavra. Então preste atenção para você entender o contexto que leva a essa expressão. Então Jesus diz: nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Em outras palavras, Jesus está dizendo: seja verdadeiro. Não use desculpas com juramentos falsos. Não utilize a palavra de Deus de uma forma errada. Ele está ensinando que a palavra que eu disser tem que ser dita com verdade. E não posso, de forma alguma, me ajuntar a nenhum testemunho falso ou a nenhuma inverdade, porque isso não faz parte do reino dele. Nós somos novas criaturas e vivemos debaixo de um ensino de verdade, e a verdade tem que estar em nossos lábios todos os dias. Então ele disse assim: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Aí alguém pega essa palavra e faz uso dela nos seus interesses próprios. Observem a colocação dada por Jesus: não fazer juramentos falsos, não usar o nome de Deus falsamente, não falar mentira. Mas ele não está dizendo que essa palavra é se você falar algo e depois você não poder voltar atrás, porque nós cometemos erros, queridos. E nós temos que voltar atrás muitas das vezes em muitas coisas que nós erramos. Essa é a questão. Senão não haveria necessidade de nós pedirmos perdão e nem de crermos em Jesus. Se somos perfeitos, por que Jesus morreu por nós? Não entraria essa pergunta? Mas por que nós temos que entender que este ensinamento está dizendo apenas: nunca minta, fale sempre a verdade. Esta palavra não está dizendo seja inflexível, não. Ela não está dizendo seja inflexível. Ela está dizendo nunca minta, fale sempre a verdade. Se é verdade, diga sim, e se é verdade, diga não, porque a verdade está inclusa tanto no sim quanto no não. Deu para entender? Se não entendeu, estamos à disposição para tirar sua dúvida. Deus te abençoe e ilumine o seu coração. Vamos orar. Pai eterno, o mau uso da tua palavra pode causar questões sérias no seio da família, no seio da igreja, na tua obra, na expansão dela, e precisamos aprender, ó Deus, que quando o Senhor está nos dando o ensinamento,
tem uma base sólida na tua palavra para alicerçar este ensinamento. E este ensinamento não tem como propósito fazer com que sejamos maus, mas fazer com que nós apliquemos a tua palavra de uma forma correta para a edificação de todos. Por isso eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.